Cada vez mais nós temos mais brasileiros investindo no exterior e nós temos também mais formas diferentes de investir no exterior. Eu lembro que quando eu comecei lá em 2017 era muito diferente de hoje. Não tinha corretoras especializadas em receber brasileiros, que tivessem interface em português, suporte em português, que gerassem os documentos de imposto de renda já preparado para nós brasileiros. Então, felizmente, isso evoluiu muito. Mas aí com isso também vem a dúvida, qual que é a melhor maneira de investir no exterior? Porque hoje existem de fato muitas opções. Você pode investir em fundos de investimento, você pode investir em ETFs negociados na Bolsa Brasileira, você pode investir em ETFs negociados na Bolsa Americana, você pode investir em ETFs negociados lá nas bolsas irlandesas, que é uma estratégia mais avançada, você pode investir através de BDRs, você pode investir nos REITs, você pode investir diretamente nas ações americanas. Então, calma lá. O objetivo desse vídeo aqui é apresentar quais são as principais alternativas disponíveis hoje e também dar uma analisada com profundidade quais são os prós e contras de cada uma dessas alternativas para que você possa tomar a decisão de qual alternativa é mais indicada para você. Já adianto que não tem uma melhor e uma pior, elas têm atributos diferentes e aí vai variar no caso a caso, mas eu espero de verdade que com esse vídeo você consiga tomar a melhor decisão de como você pode investir no exterior. Lembrando que investir globalmente é uma política que eu defendo ferozmente aí há muito tempo já, e eu não estou falando isso porque eu acho legal, estou falando isso porque todos os estudos científicos sérios mostram que você ter uma carteira global atrelada a várias moedas, a várias geografias diferentes, é a melhor forma de você diversificar seu portfólio, mantendo sua expectativa de retorno alta e ao mesmo tempo que você mantém seu risco o mais baixo possível, ou seja, você tem uma otimização da relação de risco e retorno. Lembrando também que a ideia desse canal é falar de finanças, falar de investimentos de alto nível, a gente está criando aqui uma comunidade de pessoas que está interessadas em aprender esse assunto de uma forma aprofundada, então se você já chegou até aqui, escreve nos comentários aí, eu invisto no exterior ou eu quero investir no exterior, para o YouTube entender do que a gente está falando aqui e a gente conseguir fazer esse conteúdo chegar até mais pessoas. Então vamos lá dar uma olhadinha no material que eu preparei, que eu quero comentar cada uma dessas formas diferentes e quais são os benefícios, os prós e contras de cada uma delas. Bom, então você está vendo aqui na tela um breve resumo de não vou dizer todas, mas as principais maneiras que existem hoje de um brasileiro investir no exterior, eu vou comentar cada uma delas. Você pode investir no exterior através de alguns fundos de investimento que são negociados aqui nas corretoras brasileiras. Quais são as características que eu vejo nisso? Primeiro de tudo, tem poucas alternativas. Você vai ver que tem alguns fundos que replicam o índice S&P 500, né, o S&P 500, que são as 500 principais empresas americanas, e não foge muito disso. Você tem, às vezes, alguns problemas aí com come-cotas, que é um imposto antecipado que você paga em relação a outras modalidades de investimento, e as taxas são mais altas. De verdade, eu recomendaria você pensar bem, desconsiderar esse tipo de investimento. Tem poucas alternativas, você não consegue montar uma carteira legal dessa maneira aqui, embora ela seja bastante prática, tá? Você tem os ETFs negociados no Brasil. O que eu vejo de características disso? Quer dizer, você pode comprar cotas do ETF, né? Se você não sabe, né, o ETF é um fundo negociado em bolsa, então ele é um fundo de investimento, só que diferente de um fundo que você vai lá na tua corretora, né, e fundo aberto, você vai lá simplesmente investe o dinheiro, você tem que comprar as cotas na bolsa de valores. O problema é que você paga muitas vezes taxa em duplicidade. Por quê? O ETF aqui do Brasil, ele muitas vezes vai comprar as cotas de um ETF que está sendo negociado lá nos Estados Unidos. Tá? Então, ao fazer isso, você está pagando a taxa do ETF americano e você paga em duplicidade, porque você tem que pagar a taxa de administração do ETF aqui brasileiro. Então, é um pouco mais caro por esse lado, tá? Isso seria uma desvantagem. Ainda tem poucas opções, embora isso esteja aumentando, né? Eu lembro que alguns anos atrás o que existia era o IVVB11, né? Que replica lá o SP500. Então essa era basicamente assim, a única alternativa que existiu durante bastante tempo. Hoje não, hoje você tem alternativas que investem de fato no mundo inteiro, tá? Como é o caso do WRLD11. Você tem aqui uma cesta de mais de 10 mil empresas aí em vários países do mundo. O que o WRLD11 faz, né? Por curiosidade, ele compra cotas do VT, que é o ETF negociado na Bolsa Americana. Ou seja, você está colocando um intermediário a mais na jogada, por isso que você acaba pagando taxa em duplicidade, isso é uma desvantagem. Por outro lado, é uma praticidade. Se você já tem conta numa corretora brasileira, basta você entrar lá no seu ambiente que você já está acostumado, né? Seja qualquer corretora aí, pode ser a Rico, pode ser a XP, pode ser a BTG, pode ser a Toro, enfim. Não vou citar várias aqui, não vou citar todas, tem um monte aí. Independente de qual seja, você tem um negócio bem prático. E uma coisa boa também é que você elimina o spread cambial. O que é o spread cambial? Quando você investe lá fora diretamente, você precisa converter teus reais para dólares ou para euros ou para outra moeda. E ao fazer essa conversão, você sempre vai levar uma mordida. A gente brinca que é o pedágio, né? Você paga esse pedágio de conversão da moeda. O IOF, que o governo cobra, né? O Imposto sobre Operações Financeiras, e você paga também uma taxa
por esse serviço de fazer essa conversão. Então, por um lado, você paga uma taxa de administração e duplicidade, do outro lado, você elimina o teu spread cambial. No cômputo geral, acaba saindo elas por elas até um período de tempo. Se você vai ficar lá 30 anos investido, 40 anos investido, aí isso aqui começa a ficar mais desvantajoso. Se o teu período de investimento for menor, acaba saindo elas por elas. BDRs negociados no Brasil. O BDR, ele é um recibo, tá? Então você não vai ser dono propriamente dito das cotas ou de uma ação, por assim dizer. Você é dono de um recibo que diz que você tem direito àquelas ações ou aquelas cotas. Então, assim, acho que tem um risco um pouquinho maior aqui quando você pensa do ponto de vista de o que você está comprando de fato. Você está comprando um papel que diz que você é dono de um outro ativo, você não é dono do ativo diretamente. Algumas pessoas podem se sentir incomodadas em relação a isso. Outro ponto é que tem taxas em duplicidade, né? Porque você tem, por exemplo, se você compra o BDR de um ETF americano, você vai pagar a taxa lá do ETF americano ao mesmo tempo que você paga a taxa do BDR aqui, que muitas vezes é uma mordida que eles dão em cima lá das distribuições de dividendos, né? Então você tem essa questão. Você tem também um spread de negociação, até acabei não pondo aqui, podemos acrescentar, spread de negociação um pouco mais alto. Ou seja, às vezes a diferença no book lá de oferta na corretora entre o comprador e o vendedor é um pouquinho mais alta e você é obrigado a pagar um pouquinho mais para conseguir comprar esse recibo, o que pode ser uma desvantagem também, tá? Tem poucas opções, assim, poucas opções, quando eu pus dos ETFs, dos BDRs, eu estou comparando com o que você tem lá fora. Você tem até uma quantidade razoável aqui de opções de BDRs sendo negociados. Você consegue comprar, por exemplo, BDRs de vários ETFs negociados nos Estados Unidos, BDRs de ações individuais, né? Isso tem bastante. Você quer comprar, por exemplo, ações da Microsoft, você poderia ter uma conta numa corretora americana, ou então você compra um BDR, né, das ações da Microsoft negociadas aqui. Você está se expondo às ações da Microsoft também. Mas tem menos opções, naturalmente, que se você tivesse uma conta já que te dá acesso nas bolsas mundiais. É prático, né? Porque qualquer corretora brasileira te dá acesso a isso e você elimina o spread cambial, tá? Então essas são as alternativas principais. Eu até pus um risco aqui, né? Uma linha para separar. Essas são as principais alternativas de você investir pelo Brasil. Agora, tem uma coisa. Essas 3 alternativas que eu te apresentei aqui, todas elas têm o risco de o dinheiro estar no Brasil. Para algumas pessoas, isso aqui pode ser uma coisa bastante incomodativa. Tá? Então, assim, se você está buscando por blindagem patrimonial, quer dizer, você não quer seu dinheiro sediado aqui pelas regras brasileiras, pelas leis brasileiras, e até que o governo brasileiro tenha mais ingerência sobre isso aqui, você deve tirar seu dinheiro fora do Brasil. Com essas 3 alternativas, você não está tirando seu dinheiro do Brasil. Por exemplo, se alguém abrir um processo contra você e a justiça determinar, ela pode ir atrás desses seus investimentos aqui. Tá facilmente ao alcance da justiça brasileira. Se ele estiver fora do Brasil, não vou dizer que ele está impossível da justiça brasileira chegar até ele, mas está muito mais complicado. Você tem uma blindagem patrimonial maior. E outra coisa também é o risco jurídico, né? O risco de que as leis mudem, as regras mudem e isso te prejudique. Estando o dinheiro aqui no Brasil, ele está sujeito ao arcabouço jurídico brasileiro. Quer dizer, se mudarem as leis brasileiras e acaba acontecendo com bastante frequência, isso aqui pode ser prejudicado também. Se você está investindo lá nos Estados Unidos ou na Irlanda, que eu vou comentar, não é que não existe esse risco, ele existe. Mas os Estados Unidos e a Irlanda, historicamente, têm uma segurança jurídica, isso é uma estabilidade jurídica maior que o Brasil. Eles não costumam ficar mudando tanto as regras quanto a gente tem observado aqui no Brasil, no passado recente, tá? Vamos passar agora para falar para essa alternativa das ETFs negociados nos Estados Unidos. Você tem muitas opções. Bom, o mercado americano é o mais desenvolvido do mundo. Aqui você acha de fato opção para tudo. Se você quiser um ETF que aposta contra o ouro, você vai achar lá um ETF que vai short gold. Se você quiser um ETF alavancado de ações da Índia, é bem possível que exista um negócio desse. Então, você tem aqui para todos os gostos mesmo. Você consegue personalizar sua carteira ao nível que você quiser, né? Se não tiver aqui, dificilmente vai ter em outro lugar do mundo, tá? Você tem a redução de taxas, porque você paga só uma vez a taxa da administração. E, aliás, como o mercado americano é muito competitivo, tem muita competição, o que acaba acontecendo? As taxas costumam ser mais baixas, né? A competição, a concorrência traz redução de taxas, isso é uma coisa boa. Você tem a blindagem patrimonial, que eu já comentei, se o dinheiro está sediado num país que tem uma segurança jurídica maior que a nossa. O spread cambial pode ser pesado, tá? Porque dependendo do jeito que você vai fazer para mandar seu dinheiro, você vai ter que converter reais para dólares. Como é que você vai fazer essa conversão, né? Tem alternativas baratas, inclusive os meus clientes de consultoria ou dos meus principais cursos têm acesso a uma forma que você consegue ter uma redução bem significativa do spread, você paga baratinho no spread, mas tem corretoras que cobram 2% ou mais, né? Então 2% ou mais eu já acho que fica bastante caro.
né? Imagina que de cada 100 reais que você manda para fora, 2 vão ficar com a corretora e mais fica lá mordido lá do governo, que é o IOF, que é impossível de fugir disso. Então isso aqui pode complicar. Se você estiver pagando muito caro, é um detrator aí da rentabilidade da sua carteira. O imposto sobre herança pode ser pesado. Os Estados Unidos isentam a herança até 60 mil dólares para estrangeiros. Então, caso a pessoa venha a falecer e o patrimônio dela lá fora seja 60 mil dólares ou menos, não paga nada. Só que a partir disso começa uma tabela progressiva e que pode chegar até 40% quando a pessoa atinge a marca lá de $1 milhão. Então, principalmente para as pessoas mais abastadas, as pessoas que têm um patrimônio mais expressivo, se a pessoa vier a falecer e o dinheiro está lá nas bolsas americanas, 40% fica com o governo americano. Então, isso é muito maior do que o ITCMD cobrado aqui pelo próprio governo brasileiro. É um ponto de atenção que precisa fazer um planejamento sucessório para se blindar disso ou estudar outras possibilidades. Tá? Então isso pode ser um impeditivo. E tem uma praticidade intermediária, que você precisa mandar o dinheiro para fora. Embora, hoje em dia, as corretoras brasileiras, elas não são brasileiras, veja bem. Várias corretoras são feitas para brasileiros, mas estão sediadas lá fora. É o caso da Avenue, é o caso do Banco Inter que tem esse serviço, a própria XP Investimentos tem esse serviço de investimentos lá no exterior, a Nomad oferece esse serviço também, então você tem várias aí que estão oferecendo isso, né? O Nubank oferece isso também. Então, você tem uma interface em português, você tem suporte em português, os relatórios do imposto de renda são gerados de forma similar ao que é gerado quando você investe aqui no Brasil. Então, beleza, né? Você tem um serviço ali bem completo, que parece até criar uma ilusão que você está falando com uma empresa brasileira, mas não está. Pelo menos esse braço da operação tem que estar sediado lá fora, porque se você está operando nas bolsas americanas, você está sujeito lá à legislação, né? As empresas têm que cumprir a legislação americana, portanto está sediado lá fora. Aí nós temos uma outra alternativa que são os ETFs negociados na Irlanda. Já adianto, para quem busca rentabilidade, essa é a melhor alternativa. Aqui você tem o máximo possível de eficiência. Tá? Essa é, se quiser saber por curiosidade, é a forma que eu invisto o meu dinheiro e o da minha família estão, em boa parte, a parte global, globalizada, internacionalizada do nosso patrimônio está nos ETFs irlandeses. Existem muitas opções também, não tanto quanto nos Estados Unidos, tá? Mas ainda assim tem muitas opções. As taxas são reduzidas porque tem a competição e existe redução de impostos. Essa é a grande diferença do ETF irlandês para o ETF americano. Você tem ETFs de acumulação, então você não paga o imposto sobre o dividendo. O dividendo ele não é distribuído, ele é acumulado no valor da cota e, portanto, ele não tem o fato gerador que obrigaria você a pagar imposto. Isso, no longo prazo, faz uma bela diferença. Tá? E também sobre herança. Né? Ele não cobra aquele imposto de herança do governo americano. Então, você consegue planejar aqui uma parte sucessória, fazer um planejamento sucessório muito melhor, muito mais eficiente do que se você tivesse ido pelo caminho de negociar nos Estados Unidos. Mas eles são menos práticos. Por quê? Porque não tem uma corretora com interface em português que aceita brasileiros que facilita fazer isso. Bem dizer, eu acredito que a melhor alternativa que existe hoje é a Interactive Brokers. Tá? Se você quiser abrir conta na Interactive Brokers para fazer esses investimentos nos ETFs irlandeses, vou até deixar um link de indicação. Se quiser entrar pelo meu link, você vai ganhar um benefício. Sendo muito transparente, eu ganho lá também um benefício se você entrar por esse link. Mas essa é a corretora que eu uso para fazer meus investimentos. E eu não vejo muitas outras opções além dessa. O problema é o seguinte, você vai ter que declarar seu imposto de renda de uma forma que... Veja bem, a Interactive Brokers vai dar os dados necessários para você declarar seu imposto de renda, mas ela não vai facilitar para você. Ela não é uma corretora feita para brasileiros. Então você vai ter que dar um jeito de mandar o dinheiro lá para fora, e o dinheiro chegando lá fora, você vai ter que fazer todas as operações e depois declarar seu imposto. Então vai trazer um trabalho adicional. Veja se faz sentido para você ter esse trabalho adicional para ter esses benefícios aí de rentabilidade. Outras formas de investir lá fora. Ações e títulos de renda fixa negociados nos Estados Unidos. É uma opção. Você pode ir lá e comprar ações americanas diretamente. Eu quero comprar ações lá da Microsoft. Quero comprar ações da Amazon. Beleza, você pode ir lá e pode comprar. Ou até títulos de renda fixa diretamente. Mas você tem certeza de que você tem condições de avaliar melhor do que os analistas globais? Porque quando você compra uma ação, você está acreditando que aquela ação está barata. O preço das ações tendem a ser muito justos. Por que o preço é justo? Porque tem milhares de analistas no mundo inteiro olhando para aquilo e fazendo suas projeções, suas análises, seus valuations e atribuindo um valor para aquilo. Então, o que você enxerga, o preço que aquela ação está sendo negociada no mercado, esse preço é a média, ele é o consenso de todos esses analistas. Quando você compra uma ação acreditando que está barata, implicitamente você está dizendo assim, eu acredito que está barata e eu tenho mais confiança na minha opinião do que de todos os outros analistas juntos. Será que você tem realmente essa vantagem estratégica, competitiva aí de ver o que os analistas do mundo inteiro não estão vendo ainda? Provavelmente não.
tá? Eu, pessoalmente, nunca conheci uma pessoa que sistematicamente consiga comprar ações fazendo essa gestão dessa maneira e que tenha um resultado surpreendente, melhor do que se você fosse pelo caminho dos ETFs passivos ou os ETFs de fatores que são melhores ainda, mas isso é um assunto para outro vídeo, tá? Então pense bem antes de fazer esse stock picking e escolher ações individuais. E os REITs? Os REITs é um misconcept que a gente tem. Os REITs são ações. Eles recebem um nome diferente por uma questão histórica até, mas é uma ação, tá? Então não vou tratar ele diferente, porque ele não merece ser tratado diferente. Seria equivalente assim, imagina que eu desse um nome bacana para as empresas do setor elétrico. Vamos chamar ela de investimentos do setor elétrico, a ZIZI. Então imagina assim que eu falo para você, eu invisto em empresas, eu invisto em ações de empresas e nas Easy também. Cara, empresa do setor elétrico é uma empresa também. Então, assim, não faz sentido essa classificação. Os REITs, por um motivo histórico, recebem esse nome e as pessoas criam a confusão de que é uma classe de ativos diferente de ações. E não é. Um REIT é uma ação, por definição. Pode se alavancar, é uma empresa que faz um monte de operações, que tem problemas de fluxo de caixa, que tem problemas de alavancagem, que tem uma operação que precisa dar lucro também. Então, é exatamente a mesma coisa de gerenciar uma empresa de outro setor. Então, é uma empresa. E comprar dólar ou comprar euro é uma forma de investir no exterior? Olha, comprar moeda não é investimento. O dólar e o euro também têm inflação, quer dizer que eles também perdem valor no tempo. Então, se você está querendo se proteger do risco Brasil, quer dolarizar sua carteira, de verdade, estuda um pouco mais sobre isso, mas a melhor forma de fazer é através de ETFs que vão te dar fundos ETFs, aí você vai pensar em BDRs, que vai te dar exposição a essas moedas estrangeiras, mas que você esteja investindo em empresas ou em títulos de renda fixa. Tá? Não deixe teu dinheiro simplesmente parado em moedas, porque ele vai perder valor no tempo. Embora pareça, cria uma ilusão que, mas e se o dólar valorizar? Pode ser que ele valorize frente ao real, mas ele também está perdendo valor no tempo, né? A inflação do dólar também vai comendo o valor do dólar. Então, não recomendo que você faça isso. Qual é a única exceção? A única exceção é se você vai viajar no curto prazo. Pô, vou viajar no fim do ano, vou começar a fazer um caixinha lá com dólares ou com euros. Cara, beleza, aí faz todo sentido, né? Você vai tolerar perder um pouquinho de valor aí por inflação, mas está se protegendo do risco cambial para sua viagem. Daí eu não vejo problema nenhum você converter um pouco de dólares ou euros para um gasto mais de curto prazo para uma viagem. Mas como investimento de longo prazo, isso não é um investimento, tá, gente? Se você quiser até escrever aqui nos comentários que você quer um vídeo sobre isso, eu posso explorar mais esse tópico. Então é isso, espero que você tenha aproveitado bastante, que você tenha entendido aí as diferentes modalidades de investir no exterior, quais são as vantagens, as desvantagens de cada um. Se você quiser a minha consultoria individualizada e personalizada para montar uma carteira globalizada para você, eu vou ter o maior prazer em te atender. E escreve aí nos comentários o que mais que você gostaria de saber, que outros vídeos você gostaria que eu explorasse aqui, porque realmente a ideia aqui é a gente sair da superfície, sair da casca e entrar no nível mais profundo de falar sobre investimentos e finanças, né, de uma forma mais para quem realmente está afim de aprender. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado. Vamos estudar para fazer dinheiro.